Imagina o futebol manager, mesmo que seja na vida real. Foi isso que eu fiz. Em janeiro de 2026, surgiu a oportunidade de comprar o Águia Azul Futebol Clube, um clube que já existia lá de Moçambique, da segunda divisão. Esse clube ele estava sem participar das suas competições por falta de recursos. E surgiu a oportunidade de avançarmos. O que você faria? Fique nesse vídeo para assistir passo a passo o que estamos fazendo para reconstruir o clube e manter a sua essência do que já era antes. Fica no vídeo. Tamo junto. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lucas e sou um dos investidores e donos do Águia Azul Futebol Clube. Pessoal, esse projeto não surgiu de agora, tá bom? Faz cerca de 3, 4 anos atrás que a gente já estava buscando um clube, um projeto, não pensando só no futebol, mas em ajudar várias pessoas e ajudar a comunidade lá em Moçambique. Eu já tinha 2 amigos lá que no decorrer do vídeo vocês vão ver, que se chama, já vou adiantar, Muna Constantino e o Muna Zucula. Muna é uma forma de falar amigo, parceiro, é uma forma que a gente chama um ou outro lá em Moçambique, beleza? Então é o seguinte, como eu falei para vocês, há uns 3, 4 anos mais ou menos, eu entrei em contato com esses amigos lá e eu sempre quis ter um projeto lá em Moçambique, na parte social e um clube também. Eu sou fanático do Futebol Manager, não sei se vocês são também ou conhecem o jogo. Se não conhece e gosta de futebol, gosta de ver o passo a passo, tudo que tem dentro da vida real, no Futebol Manager tem. E assim, isso é o que a gente está fazendo lá em Moçambique, tá bom? A gente pegou um clube que já tinha história, um clube que faz tempo que a gente estava de olho lá para fazer esse projeto, esse clube tem bastante torcida, bastante mesmo, e não é à toa que se chama o Clube do Povo, Águia Azul somos nós. Só que esse clube, pessoal, ele nasceu em 2014, tá bom? Através da comunidade lá do pessoal e ajuda bastante pessoas lá na comunidade, tem os jovens, tem a equipe feminina e no decorrer dos anos foram se passando, competiam as competições oficiais nacionais do país e por falta de recursos, em 2025 eles não competiram, tá bom? Já veio já se degradando algumas categorias e o sênior, que são profissional lá, em 2025 não competiram por falta de recursos. Não é recursos nem da parte de salário dos jogadores, são recursos até para inscrever o próprio clube na competição, uniforme e todas as taxas que tem para a federação. E como a gente já estava atrás de um clube há bastante tempo, como eu falei para vocês aí, para fazer o projeto, um projeto que não fosse só futebol, mas reunisse bastante coisa, surgiu a oportunidade do Águia Azul. E graças a Deus foi a melhor oportunidade que surgiu em nossas vidas. A gente sabe todas as dificuldades que passamos e que estamos passando e que ainda vamos passar, mas assim, a gente já fez algumas coisas e para fazer tudo isso em um vídeo só vai ficar muito longo, mas eu vou dar alguns spoilers aqui e vou relatar para vocês, mas não se preocupe, desde já. Se inscreve, deixa seu like, tá bom? Porque vai vir vários episódios, passo a passo. Vou responder as perguntas de vocês, o que eu fiz, como eu fiz, por quanto comprei o clube, quanto a gente gastou, quanto estamos gastando mensalmente, os salários, tudo. Vai ser tudo na mesa aqui, ó, pra vocês, beleza? Vai ser tudo detalhadamente, todo mês vai ter o relatório financeiro, tudo que entrou, tudo que saiu, tudo pra vocês, beleza? Então, só voltando um pouco aqui para não perder o raciocínio. O clube, ele em 2025 não competiu por falta de recursos, tá bom? Pela primeira vez. E assim, a diretoria, o presidente e os diretores estavam muito tristes e como a gente estava procurando um clube há algum tempo, eu confesso que eu já estava um pouco desanimado porque a gente já tinha tentado vários projetos lá com outros clubes, até para ajudar, não era nem para ficar à frente do clube e não conseguimos. Eu já estava meio desanimado com isso, mas em 2026, em janeiro, graças a Deus, após nosso Muna Constantino contactar o presidente do Águia Azul, os donos do Águia Azul, sobre a proposta nossa, sobre o interesse, deram carta branca para nós e a partir daí começamos a negociar e fazer tudo direitinho para ajudar o clube. Mesmo que o clube teve parado em 2025, ainda tinha alguns jogadores que têm a essência e têm a alma do Águia Azul.
como tem também o capitão, nosso capitão, ele está há bastante tempo, bastante anos no Águia Azul, se chama João. Ele hoje ainda é o nosso capitão, apesar de chegou algumas contratações que vocês vão ver no decorrer do vídeo ou nos próximos vídeos. Ele continua sendo nosso capitão, baita do zagueiro, sai bem pro jogo, marca bem, cabeceia bem. Inclusive, vou dar mais um spoiler, ele fez o primeiro gol da nossa vitória aí do último jogo pela Taça de Moçambique. Olha, Águia Jesus vai ter que executar um pontapé livre, chutar ali a bola de forma cruzada, de cabeça, é gol! O pontapé livre culmina em golo. Cruzamento de bolas paradas ali. Cruzamento de bolas paradas. Cruzada e cabeceada por jogador 25 das Águias Azuis de Nampula. A gente joga Taça de Moçambique, joga a segunda divisão de Moçambique. Então, raciocinando, mesmo que o clube teve parado aí em 2025, o clube ele tem uma baita da torcida lá em Nampula. O clube fica em Nampula, em Moçambique, tá bom? E tem uma baita da torcida apaixonada, vibrante, muito, muito bacana mesmo. E não abandonou o clube. Quando viram que a gente voltou, a partir de janeiro mesmo, que a gente fechou o acordo com o clube, com os donos, e assumiu o projeto, a gente reabilitou as redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook. Criamos uma identidade nova para o clube, mantendo a essência, certo? Não é que a gente pegou um escudo e fez outro escudo, pegou o nome e fez outro nome, não. Tudo já existia. Apenas a gente deu profissionalismo para o escudo, deixou mais bacana ali, mais 3D. E o público amou, os adeptos amou lá. E graças a Deus está indo muito bem. Então foi basicamente assim que eu cheguei no clube, cheguei em janeiro. A gente fez algumas compras, já adiantando, quando a gente chegou no clube, o clube não tinha nenhuma estrutura, não tinha uniforme, não tinha chuteiras para os jogadores, não tinha cones, não tinha nada, pessoal. E a gente foi com bolas, e a gente foi comprando tudo passo a passo. Apesar de todas as dificuldades, a gente foi comprando. Fez a primeira compra de cones e coletes, depois comprou bolas, depois comprou um material de treino que eu gostaria muito, porque lá em Moçambique é uma situação muito triste, que a maioria dos clubes da segunda divisão não treina com uniforme de treino. Eles treinam só com colete e até camisa de outros times, para ter ideia. E assim a gente comprou o uniforme de treino, só para treino. E ficou bem organizado, assim, na medida do possível, né, que a gente sabe todas as dificuldades, mas ficou bem melhor do que era, graças a Deus. Então, o primeiro passo que a gente fez foi esse: fortalecer a marca do clube, como o escudo, as redes sociais, como o Facebook, Instagram, comprou material, bolas, cones, uniforme de treino. Aí, a partir daí, a gente começou a pensar nos nossos pensamentos. Qual era o primeiro passo e o nosso objetivo da época? Nosso primeiro passo e objetivo da época sempre foi jogar, ser competitivo. E através disso, a gente fez nossa primeira contratação, que foi do Mr. Benjamin. Esse Mr. Benjamin, ele foi treinador na época passada pelo Sport de Monapo. O Sport de Monapo é um clube que participa também da segunda divisão do Campeonato de Moçambique, da província de Nampula, e ele foi o técnico do Sport de Monapo, onde ele levou a sua equipe para os playoffs. Então a gente viu que é um técnico bem qualificado, bem visto lá na província de Nampula e bem falado mesmo, e a gente decidiu contratar ele. Boa tarde, primeiro nome completo? Aqui fala Kelson Ernesto Benfica. O que tem a dizer sobre a apresentação hoje do Mr. Benjamin Bino como técnico da equipe? Sem palavras, com certeza, eu gostei muito. Foi um dos treinadores que nos dificultou nos anos anteriores e que defrontamos muito. Nos encontramos em vários lugares com ele e sempre quando nós realizamos jogo com ele, nunca ganhamos com ele.
a equipe dele e a nossa sempre perdemos com ele. E eu, com certeza, quando eu lhe vi, quando eu cheguei cá, gostei muito. E eu não tenho palavras. E tenho uma mensagem a falar para informar aqueles adeptos que ficaram lá em casa, que a nossa equipe, que não tem conhecimento e que não tem televisão em casa, por favor, que aproxime os outros, que a nossa equipe já levantou de uma outra forma incrível. Como é que temos informação de que este ano terão apoio de alguns brasileiros? Como é que recebeste? Até ultimamente hoje eu não vou dormir, porque a mensagem que chegou para mim é uma mensagem muito boa. E quando percebi que a sócio e quem vai nos apoiando são brasileiros, eu sinceramente com a minha equipe de Aki Azul, não sei onde eu vou parar com isso, não sei onde eu vou parar. A gente falou do nosso projeto, nossos pensamentos, a gente falou que não é só futebol, a gente quer ajudar bastante pessoas, atletas, não só dentro de campo, mas também fora de campo. E ele abraçou a causa e ele foi a nossa primeira contratação, foi o Mr. Benjamin. Pessoal, a partir daí que fechamos com o Mr. Benjamin, fizemos algumas reformulações na equipe, né, no elenco. Como você sabe, só alguns iriam continuar, que estavam inativos. Então os goleiros que ficaram foram César, inexperiente, tá bom? Os defensores, João, que já é o nosso capitão e antigo no clube, e Stefan. E Stefan, ele tem um caso curioso, que ele é filho do ex-jogador da seleção, Paiô, tá bom? E ele é nosso zagueiro também, um defensor nosso, junto com Matapá, Binga e Edmilson. Também teve os nossos médios, que são Mandela, Malavi, Ofélio, tá bom? Imus, Araújo, Croix, Marcelo, Carcela, Sacubo, Gamito, Nakit, Miguel, Genito, Merson, Rufino e Mili. E nossos avançados são Nelson, que foi nossa primeira contratação, esqueci de ressaltar, Obadias, Mariano e Joaquim. Esses são o nosso elenco, que ainda fazem parte. Temos mais 2 ou 3 contratações ainda para fechar o elenco. Então, pessoal, esse é o nosso elenco que está fazendo parte, já realizaram alguns jogos. Dito isso, pessoal, já realizamos com tudo pronto, né? Desde alguns equipamentos, contratação do treinador e sua comissão, alguns atletas antigos. Vale ressaltar, o Diventino mesmo, ele faz parte da equipe técnica do treinador Benjamin. Fizemos 6 jogos. Desses 6 jogos, um foi realizado com nossa equipe que está em avaliação, alguns jovens atletas que eram muito jovens. A gente fez só um jogo para ver como é que estava a equipe ali, para ver se dá para aproveitar alguns atletas. E nesse primeiro jogo perdemos de 4-0, isso mesmo, perdemos de 4-0. Nosso segundo jogo, aí sim, já com alguns atletas chegando, realizamos contra o Naktiri e vencemos por 2-1, tá bom? Nosso terceiro jogo, mais um amistoso, foi realizado contra a Academia Militar. Esse Academia Militar também compete junto com nós na segunda divisão de Moçambique, tá bom? E vencemos por 1-0, tá bom? Outro nosso jogo amistoso fizemos contra Águias Especiais da PRM. Esse time também faz parte da segunda divisão e vencemos por 2-1. Aí acabaram todos os jogos amistosos e já estavam prontos para o campeonato. Na nossa estreia, aconteceu contra o principal clube da competição, que já participou inclusive do Moçambola, que é a primeira liga do país. E na estreia, a torcida compareceu em peso. Águia Azul somos nós, clube do povo, ergue a tua voz, de não pular a força não tem fim. Águia Azul, orgulho sem fim. Águia Azul somos nós, clube do povo, ergue a tua voz, de não pular a força não tem fim. Águia Azul, orgulho sem... Muito bom mesmo, foi uma festa.
Estreamos também o nosso uniforme, o nosso terceiro uniforme, na qual... na cor amarela, tá bom? Representando aí as cores do país de Moçambique e também representando um pouco o Brasil, né? E perdemos na estreia contra o Sport de Nampula por 1-0, uma falha ali. A bola ali foi despachada. Quem será que vai terminar? Atenção! Aparece a Lubinga, mas não consegue tirar. Atenção, gol! Cross para, portanto, o Binga. Binga para o recepcionado. Encontra o Félio. O Félio está aí. A fazer passe para o Batiense. Sinal fora de jogo. E também teve alguns lances que foram polêmicos e poderia ter até ganhado ou empatado o jogo, mas foi 1-0 e ambas as equipes ali, quem errou menos foi quem saiu vitorioso. Dito isso, fomos para o segundo jogo oficial, que foi da Copa de Moçambique. Tá bom? Nesse jogo enfrentamos nosso rival, o derby local, São Simão, o nosso principal rival ali de bairro, vamos dizer assim, da cidade, é um clássico local. E vencemos, tá bom? Vencemos por 3-2 pela Copa de Moçambique e avançamos na competição. É jogo de mata-mata e nós avançamos para a segunda eliminatória, tá bom? E esses foram nossos dois primeiros jogos oficiais. Um perdemos, o da segunda divisão, mas ainda tem muito campeonato pela frente. E o segundo, vencemos a primeira eliminatória da Taça de Moçambique e avançamos. Então, pessoal, é basicamente isso. Isso é um pouco do que veio acontecendo, do que aconteceu e de alguns jogos. Nos próximos vídeos vamos trazer alguns relatórios. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário, se inscreve no canal, deixa o seu like. Tamo junto. Fiquem atentos aí que em breve vai ter bastante coisa para vocês, tá bom? Tamo junto.